Não, tá, veja só, não é só na sociedade capitalista, né? Porque o trabalho é obrigatório numa sociedade de escravidão, por exemplo, em termos antigos, na escravidão antiga, ou numa sociedade feudal, em que a pessoa era obrigada a trabalhar para o seu senhor, havia também um caráter negativo. E eu acho isso muito legal no Marx, porque ele dificilmente tem conceitos fechados. E o conceito de trabalho no Marx envolve as duas coisas. Ele diz, olha só, trabalho... Porque eu falei no início da aula, né? Tem uma crítica muito forte ao Marx dizendo que o Marx não considera o caráter emancipatório do trabalho. Não é verdade. Ele diz que o trabalho nos realiza como sujeitos. O trabalho faz nós sermos quem nós somos. O problema é quando o trabalho passa a ser meio de sobrevivência. Então ele diz, tem problemas nas sociedades anteriores? Claro que tem. Não há como negar que existe uma evolução na medida em que a gente não aceita mais que existam escravos ou na medida em que a gente não trata mais das pessoas como servas umas das outras. Há uma evolução, inegável. Agora, não há como dizer que o trabalho é só um meio de realização numa sociedade de trabalho obrigatório. Então, ele vai pegar essa questão, inclusive ele vai dizer o seguinte, Cláudia, não é o trabalho que é uma pena, não é o trabalho em si que é um problema. O problema é o trabalho ser a única forma de eu conseguir comer, morar e vestir. Porque quando eu faço isso, e a gente pode pensar nisso aqui, né? Nós aqui, a maioria de nós, que somos absolutamente privilegiados, porque muitos fazem aquilo que gostam, ou puderam escolher o que fazem. Porque muita gente não pode escolher nem qual profissão vai exercer. Bem, mesmo nós, se tivéssemos que escolher, certamente não faríamos o que fazemos no ritmo e na quantidade que fazemos, né? A gente poderia dizer assim, não, eu adoro o que eu faço, mas eu preferia que fosse num ritmo menor e menos horas por dia. Porque eu tenho muito para estudar, porque eu quero passear, porque, né, quando acabar o isolamento. Porque eu tenho várias coisas outras para fazer na vida, porque a vida é muito mais do que isso. O que acontece na sociedade capitalista que o Marx já denuncia e que vai piorando depois? E aí eu acho que é o conceito de... esqueci a palavra. Peraí. Que foi feita na pergunta anterior. Liofilização, eu até tinha anotado aqui, liofilização, que na verdade é a desidratação, né, é um conceito que não é do direito, é a desidratação de algum produto, de alguma coisa. Bom, por que tem esse conceito, por que tem outros conceitos, tipo captura da subjetividade? Porque justamente o fato de que esse trabalho é obrigatório, e quando o Marx desenvolve o conceito de estranhamento, ele vai além, mostrando por que esse trabalho acaba nos cooptando totalmente, é isso que é adoecedor. Não é o trabalho em si. O trabalho em si nos realiza, mas o trabalho como condição de sobrevivência nos escraviza. Então, tem as duas questões. Tá, vamos lá, vou falar do conceito de estranhamento, então, para não invadir a aula do Vargas. Porque eu também acho que esse conceito é chave, é muito interessante compreender os desdobramentos desse conceito no Marx, para ver como ele tinha uma clareza absoluta sobre o tipo de sociedade que a gente está vivendo, e inclusive sobre o que aconteceria, né? Claro que ele não é adivinho, não lê o futuro nem nada, mas se a gente pega o conceito, a gente vê por que a gente está caminhando cada vez mais para uma sociedade de esgotamento, para uma sociedade em que o nosso tempo de lazer também é cooptado pelo trabalho. Porque ele diz assim, bom, o estranhamento tem vários aspectos. Hoje não dá pra pedir pra dar uma baixada na Scar. Pra Scar parar de gritar um pouquinho. Peraí, gente. Tentando fazer os cachorros pararem de gritar. Bom, primeiro aspecto do estranhamento, tá? Não adiantou muito, vocês viram, né? O trabalhador assalariado relaciona-se com o produto do trabalho como uma coisa estranha a ele. Que é aquilo que a gente estava falando antes, né? Então, o primeiro aspecto do estranhamento que o Marx coloca é: o trabalho me realiza como sujeito, mas aquilo que eu produzo através do trabalho não fica comigo. Que é uma lógica da sociedade capitalista. Se a minha força de trabalho é uma mercadoria sendo comprada, bom, o fruto desse trabalho vai ficar com um terceiro. Então, eu preciso me relacionar com o meu trabalho como algo estranho a mim. Porque tudo que vai restar de mim no trabalho não me pertencerá. Então, esse é o primeiro aspecto do estranhamento. Segundo aspecto que ele coloca, que é bem interessante para quem lida com direito do trabalho. A apropriação desse trabalho é sempre coletiva. Se a relação entre capital e trabalho está na centralidade da sociedade capitalista, a apropriação desse trabalho não vai ser feita de forma individual. A empresa não vai individualmente sugar força de trabalho de um sujeito. Vai necessariamente fazer isso de forma coletiva. Por que vai fazer de forma coletiva? Porque é preciso um disciplinamento. Olhem o conceito de empregador aqui, gente.
o disciplinamento, o direcionamento da atividade é essencial para a extração daquilo que o Marx considera mais valor. Ele vai dizer, a força de trabalho é sempre explorada coletivamente, porque se eu coloco as pessoas num ambiente destinado ao trabalho, e aí a gente pensa, né, nas diferenças disso em tempos de isolamento físico. Se eu coloco as pessoas num ambiente destinado ao trabalho, se eu fixo um horário só para o trabalho, e se eu disciplino esse trabalho, ou seja, se eu digo como que ele vai ser executado, eu consigo extrair muito mais dele do que extrairia individualmente. Só que isso, a disciplina do trabalho e o direcionamento da atividade, tem a tendência de eliminar toda a criatividade que o trabalhador poderia ter naquele trabalho. Então, se eu, realizando algo que eu adoro, sei lá, uma pintura, alguma coisa, posso colocar toda a minha criatividade e ter prazer com aquele trabalho, se eu entrar numa empresa em que eu preciso pintar de determinada maneira, dentro de um ritmo, sujeitado a determinadas regras, esse trabalho vai deixar de ser prazer e vai ser cada vez mais estranho a mim. Porque não sou eu que estou escolhendo o ritmo com que eu vou fazer, a ordem das tarefas, a forma como eu vou desenvolver, etc. Então, o Marx vai dizer, toda essa disciplina, todo esse direcionamento que não é uma escolha do empregador, por isso que eu dizia que isso dialoga com o conceito de empregador que a gente tem na CLT, que é muito interessante e atual, porque a CLT diz no artigo 2º, empregador é quem direciona a atividade. Isso está lá no Marx, ele vai dizer, olha, quem toma força, quem compra força de trabalho, necessariamente precisa direcionar e disciplinar, justamente para extrair mais desse trabalho. Só que ao fazê-lo, torna o trabalho menos prazeroso, mais estranho a mim, porque não sou eu que escolho a forma como ele vai ser realizado. Então esse é o segundo aspecto do estranhamento. Ainda tem um terceiro aspecto, que é justamente trabalho obrigatório. O Marx vai dizer, sim, trabalho é um meio de realização, mas na medida em que eu estou numa sociedade em que só através do trabalho eu consigo os bens materiais para sobreviver, o trabalho para de ser um fim em si mesmo. Então eu não trabalho para me realizar como sujeito, eu trabalho pelo salário no final do mês. Agora percebam o que eu estou dizendo, tá? Não é que eu elimino completamente a satisfação de trabalhar. E também agora, nessa época de isolamento, a gente consegue enxergar isso com clareza, porque tem várias pessoas que estão em isolamento e que me dizem, né? Eu sinto falta do trabalho, eu sinto falta do ambiente de trabalho. O que significa dizer que resta algo de prazeroso, sim, inclusive em atividades que, em princípio, não deveriam ser. Eu contei esses dias numa conversa que eu tive que a Mônica, que trabalha lá em casa desde 2010, esses dias ela me ligou e disse, eu tô sentindo falta de lá. Poxa, ela faz trabalho doméstico, que não é propriamente um trabalho, né, que tu pensa, puxa, ela tá com saudade de limpar o banheiro. Não, ela tá com saudade de tudo aquilo que dá prazer no trabalho, que é a convivência, que é o ambiente, que é, enfim, uma série de coisas que envolvem o trabalho. O que o Marx está dizendo? Quando a sociedade transforma esse trabalho no meio para obter o salário, ela reduz a quantidade de prazer que eu posso ter com esse trabalho e aumenta esse estranhamento de ver o trabalho apenas como uma mercadoria que eu vou entregar para poder ter o salário no final do mês. Então tem uma passagem que o Marx diz assim, o trabalhador não vive enquanto trabalha, ele espera para poder viver depois do tempo de trabalho. E essa passagem também é criticada por muitos autores, porque dizem, o Marx está dizendo então que a gente não se realiza através do trabalho. Não, ele está dizendo que numa sociedade capitalista, tornar o trabalho obrigatório faz com que, tendencialmente, o trabalho passe a ser visto apenas como essa mercadoria que eu estou entregando em troca de outras coisas. Então, eu vou viver com o salário com o qual eu vou no shopping comprar uma roupa, vou jantar fora, vou viajar. O trabalho é apenas o meio para obter isso. Então, eu estou estranhando o trabalho da sua condição de realização do sujeito. E ainda, um outro aspecto da alienação que ele coloca é o trabalho aliena, porque além de ser obrigatório, ele me condiciona a consumir. É um aspecto externo, que daí é o aspecto que depois outros autores vão desenvolver a partir do Marx, que é, eu não só trabalho para sobreviver, eu sou estimulada por esse sistema do capital a trabalhar cada vez mais para poder consumir cada vez mais. Então, o próprio trabalhador, nesse sentido, é estranhado do seu trabalho, porque ele não vê o trabalho, o excesso de trabalho ou a cooptação de todo o seu tempo em favor do trabalho como um modo de se realizar ainda mais ou de intervir ainda mais na natureza ou de mudar ainda mais o mundo. Não, ele vê
quanto mais trabalho, como mais possibilidade de consumo fora do trabalho. Então, tem até uma parte do Marx que eu assim, pensei para vocês, porque eu acho que é muito emblemática. Diz que ele diz assim: para se proteger contra a serpente de suas aflições, os trabalhadores têm que se unir e, como classe, forçar a aprovação de uma lei. Ele está falando do direito do trabalho, da importância do direito do trabalho. Uma barreira social intransponível. Agora, vejam por que é importante. Por esse aspecto do estranhamento. Que os impeça a si mesmos, e não que impeça o capitalista, percebam, não é que impeça o capital, que impeça os próprios trabalhadores, que os impeça a si mesmos, de, por meio de um contrato voluntário com o capital, vender a si e as suas famílias à morte e à escravidão. Tem uma outra passagem em que ele diz que impeça os trabalhadores de vender seus filhos por um prato de lentilhas. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo, há uma tendência, e isso também é um aspecto do estranhamento, da relação de trabalho numa sociedade assim, de trabalho obrigatório, em que as pessoas trabalhem cada vez mais, elas mesmas sejam seus próprios algozes, porque quanto mais elas ganharem, mais elas conseguem consumir. E por fim, o último aspecto do estranhamento que o Marx coloca é que o estranhamento não é só durante o tempo de trabalho, é durante todo o tempo de vida. Porque se o trabalho é obrigatório e se eu sou levado cada vez mais a consumir, todo o meu tempo de vida acaba se ajustando ao tempo em que eu vendo a minha força de trabalho. E isso aqui é fundamental para nós que lidamos com o direito do trabalho, porque isso significa dizer, a gente passa a raciocinar, mesmo sem querer, como se fosse a coisa mais natural do mundo, que a maior parte do nosso tempo de vida fosse dedicada a essa troca. Então, vejam, por exemplo, quando a gente discute a questão da aposentadoria, né? A gente discute, enquanto discutia lá, por exemplo, a PEC 6, que virou a Emenda Constitucional 103, mas as pessoas estão envelhecendo. No relatório do Guedes, ele faz referência à sobrevida. Olhem só, que simbólico que é o termo que ele usa. Ele diz assim, um dos problemas que a gente precisa resolver com a reforma da Previdência é que as pessoas têm uma sobrevida de 20 e poucos anos. Ou seja, sobrevida significa aquele tempo em que eu não trabalho, não devia nem estar ali. Eu não devia viver além do tempo em que eu estou dedicando ao trabalho. O que está por trás dessa afirmação, gente? Justamente esse estranhamento que o Marx fala, que é criar uma ideologia, criar uma racionalidade que nos convence como trabalhadores de que não tem nada mais natural do que dedicar o tempo de vida na Terra a vender nossa força de trabalho em troca do salário que nos permite viver. Como se não fosse legítimo viver sem trabalhar por conta alheia. Olhem que maluco, né? E essa é a ideologia realmente que nos conduz na sociedade capitalista. Só que daí o que ele vai dizer de legal, que é o fechamento, então? E eu já vou parar, Vargas. Ele vai dizer o seguinte, essa exploração e todo esse estranhamento que a relação social de trabalho acaba causando em seres humanos que têm consciência da própria finitude, da própria capacidade e do que o trabalho significa nas suas vidas, acaba sendo de algum modo autofágico. Porque se tudo isso que ele está diagnosticando, enxergando na realidade realmente é verdade, a tendência é a autodestruição. Porque a tendência é o capital cooptar cada vez mais o nosso tempo de vida. E se essa cooptação causa estranhamento, é eliminar cada vez mais a nossa capacidade criativa, a nossa capacidade de viver fora do trabalho, a nossa capacidade de ter gozo com o trabalho que a gente realiza. Só que se nós temos consciência disso, em algum momento, isso vai ter que ser refreado. Então ele diz lá, e isso valeria para o Guedes, né, para o pessoal que está agora nos diferentes postos de poder mudando a legislação trabalhista. Ele fala assim, o capital não tem a mínima consideração pela saúde e duração da vida do trabalhador. Olha, o Marx está dizendo isso em 1850 e poucos, tá? E hoje a gente tem uma medida provisória que está sendo convertida em lei, que é a 927, que diz que trabalhadores na área da saúde podem trabalhar mais do que 12 horas por dia sem intervalo e está tudo certo. Ele já dizia naquela época, o capital não tem a mínima consideração pela saúde e duração da vida do trabalhador, a menos que seja forçado pela sociedade a ter essa consideração. E aí é que entra a consciência de classe para o Marx, e aí é que entra a capacidade que a classe trabalhadora tem de reconhecer isso e operar mudanças.
Então, ele diz, de modo geral, isso tampouco depende da boa ou má vontade do capitalista individual. A livre concorrência impõe ao capitalista, como lei eterna e inexorável, como lei de produção capitalista, que ele não tem a mínima consideração com a classe trabalhadora. Só que daí ele vai dizer, e aí eu fecho, o que tem de dialético nisso? Que se nós somos sujeitos pensantes dentro de uma sociedade que está assim organizada, nós temos a potencialidade para reconhecer isso e para operar a mudança. E para o Marx a mudança vai ser sempre coletiva. Porque como ele vê tanto o capital como o trabalho como algo coletivo, como uma relação social, ele também compreende que a mudança dessa relação social como base do tipo de sociedade que a gente vive vai depender de uma consciência coletiva de todo esse estranhamento e de tudo que isso nos prejudica, né? De tudo que isso nos retira como capacidade criativa, como capacidade de evoluir como raça humana e etc, etc. Então ele diz, a alienação, olhem que legal, não produz só consciência alienada, produz também consciência de ser alienado. E é isso que nos dá a capacidade de superação. Então, o estranhamento, tudo isso que nos assujeita é também o que nos capacita a perceber o assujeitamento e a lutar para mudar essa realidade. Ai, bom, Vargas, eu tive os primeiros minutos, a gente deu recados, né? Eu acho que se tu passar 10 minutos o pessoal não vai brigar. Eu não sei se tem alguma perguntinha final, senão eu já... Sim, a gente manda por e-mail.